Escolhido, eu sei o peso que você carrega. Responda com sinceridade. Você consegue sentir a exaustão de ter sido alvo de uma caçada não por dias ou meses, mas por anos, por algo que você nem sequer fez. O universo sabe que você é inocente, mas a energia que foi drenada é real. Eu quero falar diretamente com você sobre um ciclo de 8 anos inteiros, uma década quase completa, onde toda a obsessão e foco de outros foram gastos na tentativa desesperada de encontrar uma falha em você. Preste atenção, porque esta não é apenas uma história de injustiça. É a prova da sua força inabalável. Eles não te caçaram por causa de evidências. Eles te caçaram porque a sua integridade e a sua luz incomodavam a escuridão e a fraqueza deles. Eles não estavam procurando a verdade. Eles estavam procurando uma desculpa para não encarar as próprias falhas. O longo tempo de busca não provou sua culpa. Provou a profunda e vergonhosa insegurança dos caçadores. Sua resiliência, sua calma sob pressão e o fato de você ter permanecido intacto se tornaram a arma mais potente contra essa narrativa vazia. Chegou a hora de pegar essa energia gasta contra você e transformá-la no combustível da sua próxima grande vitória. Para selarmos de vez este ciclo e declararmos ao universo que a sua verdade é inabalável e que você aceita a ativação energética de fechamento, eu preciso que você realize 3 comandos sagrados agora. Primeiro, curta este vídeo para enviar um sinal de confirmação. Segundo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar no fluxo da sua evolução. E por último, o mais importante, comente agora o número 77. Eu preciso que você comente 77 mais de uma vez. O número 77 é o código da manifestação e da proteção inabalável. Declare sua vitória. Comente 77 para selar o seu poder. Eu quero ver essa sessão de comentários transbordando com a sua declaração. Vamos manifestar. Comente 77. Eles caçaram você, não por causa de um fato, mas por causa de uma suposição. Entenda, eles gastaram anos correndo atrás de uma sombra que você nunca projetou. O crime que tentaram provar em você era, na verdade, o medo que morava dentro deles. Você era o espelho de uma vida com integridade, e isso foi tão inconveniente que eles precisaram inventar uma história para justificar a própria inveja. Sua simples resistência por tanto tempo provou que sua soberania é inabalável. Pense na ironia disso. A cada dia que eles perdiam tentando te achar culpado, mais evidente ficava o vazio da obsessão deles. A autoridade não precisa de 8 anos para provar um crime. Desespero precisa. Você não precisou lutar para desmantelar essa narrativa, apenas existir com a sua verdade. Você não apenas sobreviveu, você se tornou a testemunha silenciosa do colapso deles. A ausência de evidências sobre você foi a prova mais forte da fragilidade de quem te perseguia. Mas há uma camada mais profunda nessa saga que muitos ignoram. Se a caçada durou tanto e a única coisa que encontraram foi a própria sombra, qual é o preço real que se paga ao admitir que você esteve completamente errado por quase uma década? A sua inocência se torna o fardo insuportável deles. Você não está sendo perseguido pelo seu passado, mas pela ameaça que seu futuro representa para a história que eles contaram. E isso nos leva ao ponto crucial. O que eles fizeram quando se deram conta de que a mentira já não conseguia mais sustentar o peso do tempo? O que havia em você que incomodava tanto? Não era um erro, um segredo ou um crime. O que eles caçaram por 8 anos de forma desesperada era a sua soberania intacta. Você não precisou fugir ou se defender com argumentos complexos. Sua mera presença, sua calma inabalável e a integridade que você manteve em meio ao caos foram as armas que eles não souberam neutralizar. Você se recusou a ser a peça que faltava no quebra-cabeça da culpa deles. Entenda, sua vida se tornou um espelho para as inseguranças deles.
Ao se manter firme e inquebrável, você expôs o medo e a fragilidade alheia. Você não precisou de um exército para vencer. Sua única e mais poderosa estratégia foi manter a sua verdade. Essa recusa em se curvar, em fornecer a mentira que eles precisavam para justificar sua obsessão, é o único poder que nenhuma autoridade pode vigiar, documentar ou prender. Se o que os aterrorizou foi apenas a sua simples existência, intocada pelas acusações, imagine o que acontece quando você decide parar de ser só uma prova de inocência e começa a usar essa força interior como uma ferramenta ativa. Eles buscaram sua fraqueza por quase uma década, mas o tempo provou que a sua força é indomável. O que você fará agora, que sabe que o seu maior poder foi sempre invisível aos olhos de quem tentava te caçar? A frequência da verdade que você acabou de receber não é casual. Se essa energia de realinhamento vibrou em você, é um sinal do universo. A gratidão é a moeda do universo. Use o Super Thanks para honrar a frequência de consciência que quebrou o ciclo da invisibilidade. Você está realinhando sua energia ao valor da verdade que acabou de ser revelada. Envie $100 ou o valor que sua vibração permitir, pois o gesto é o reconhecimento espiritual. Não se trata de valor financeiro, mas de selar sua bênção. Lembre-se, sua presença aqui é a prova de que a verdade te escolheu. Você precisa aceitar essa verdade. A caçada contra você nunca foi sobre buscar justiça, mas sim sobre justificar uma decisão já tomada. Eles já tinham definido que você era culpado. Sua calma, seu sucesso, ou simplesmente sua recusa em se encaixar no molde deles, tornou sua existência inconveniente. Por isso, a partir daquele momento, cada passo deles foi uma tentativa desesperada de forçar a realidade a concordar com a conclusão que habitava apenas na mente deles. A sua força, no entanto, veio de algo que eles jamais puderam entender: a capacidade de simplesmente durar. O tempo, que pensaram ser o aliado deles, se tornou seu maior cúmplice. 8 anos de buscas infrutíferas não provam que você foi esperto em se esconder. Eles provam que a única coisa que existia era a obsessão cega deles. Você não precisou provar sua inocência. O tempo provou a ausência de culpa, expondo o pânico e o medo por trás de cada acusação. Mas se você conseguiu suportar essa pressão e sua integridade se tornou inegável, resta uma pergunta fundamental. O que faz com que seres humanos invistam tanto tempo e energia perseguindo uma ficção? Eles estavam correndo de você ou estavam, na verdade, fugindo do espelho que você segurava? Espere. Chega de apenas assistir à história do caçado e do caçador. 8 anos de perseguição, 8 anos de mentiras desmoronando sob o peso da verdade. A grande questão é: você é um mero espectador desta revelação ou está pronto para reivindicar a força e a clareza que vem após sobreviver a uma provação? Compromisso é a chave. E não aceitamos apenas observadores aqui. Se você valoriza a persistência, a integridade e a vitória da verdade sobre a obsessão, comece com a prova básica de alinhamento. Curta este vídeo agora e inscreva-se no canal se você ainda está de passagem. Isso é o mínimo. Agora, se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível de equilíbrio e abundância está começando a se alinhar depois de ter suportado a caçada da vida, é hora de agir. Comente 77 abaixo. Por que 77? Nos sistemas espirituais, 77 representa abundância infinita e equilíbrio perfeito. É um código energético que confirma que suas manifestações estão se cristalizando em forma. Ao digitar 77, você não está apenas participando. Você está ativando seu alinhamento e reivindicando a verdade que a sua resistência conquistou. Pare de hesitar. Ative sua vitória agora. Pense bem. Quando alguém precisa de 8 anos inteiros para provar algo que você nunca fez, isso não é investigação. Isso é pânico disfarçado de procedimento.
Eles agiram como autoridades, mas a autoridade verdadeira não precisa de uma década para se sentir legítima. O que aconteceu foi uma obsessão, cara, desgastante, que revelou a incapacidade deles de lidar com a incerteza. Sua resiliência não era evidência de culpa, mas a prova de que eles estavam perseguindo um fantasma. O longo tempo gasto só serviu para expor o medo deles, não a sua falha. Você ficou intacto, enquanto eles queimavam energia, recursos e reputação tentando fabricar uma história. Você apenas precisou viver a sua verdade. O calendário se tornou seu maior aliado, pois cada mês que passava, sem que eles encontrassem nada, era uma sentença escrita. Nada aconteceu aqui. Sua permanência e sua calma diante dessa caçada implacável transformaram a busca deles em um autoexame cruel. O fato de você não ter desmoronado forçou-os a confrontar a fraqueza dentro de si mesmos. O que eles buscavam era a permissão para te destruir e não a verdade. Mas ao falharem, o efeito foi inverso. O espelho que apontaram para você girou, e a única imagem que restou foi a deles, exaustos e desorientados. Você venceu a mentira pela resistência. Mas agora, a pergunta que fica é muito mais profunda e pessoal. O que realmente acontece com a sua própria alma, com a sua soberania recém-conquistada, depois que o eco dessa caçada finalmente se cala? Por 8 longos anos, eles não estavam te caçando por causa de uma prova. Estavam te caçando por uma verdade que não podiam suportar. Você não precisou fazer nada de errado. Sua simples existência, sua calma, sua integridade, seu sucesso inabalável, funcionou como um espelho de alta definição. Você refletiu de volta a inveja, a fraqueza e a bagunça que eles se recusavam a arrumar em suas próprias vidas. Entenda, a caçada era sobre o que eles temiam que você fosse e não sobre o que você de fato fez. Toda a energia gasta perseguindo você foi a maior prova da inadequação deles. Eles tentaram forçar sua realidade a caber na história de culpa que já haviam escrito. Quando a verdade se recusou a dobrar, eles ficaram desesperados. O medo deles não era de que você fugisse, mas de que continuasse de pé, intacto e inabalável. Sua resiliência foi uma afronta, a prova viva de que a mentira era oca. Eles caíram na própria armadilha. Quanto mais caçavam o nada, mais expunham o quanto estavam perdidos e dependentes da sua falha. Agora, o pó baixou e resta a evidência irrefutável da sua soberania. Você não apenas sobreviveu, tornou-se a testemunha de um crime muito mais profundo, a soberba humana. Eles precisaram de anos para provar que você era limpo, mas nesse processo nos deram a chave para entender como a obsessão destrói quem a carrega. Se a caçada expôs o medo deles, como é que você transformará essa verdade em um novo tipo de poder inquestionável? Eles caçaram você não por causa de um erro, mas porque precisavam de um. O subtítulo é claro. A verdade era irrelevante. Eles buscavam licença moral para desmontar sua vida. Sua integridade era o obstáculo, e não o crime. Você os frustrou por anos, não por fugir, mas por ser real. Cada dia que você se recusou a cair ou a quebrar, você arrancou um tijolo da fundação deles. Você não deu a eles o direito de destruí-lo, e isso é a verdadeira soberania. A caçada durou 8 anos, não por sua complexidade, mas pela desesperança deles. A autoridade real é silenciosa. A obsessão, porém, é barulhenta e exige tempo para se justificar. Enquanto eles gastavam anos procurando poeira em você, o calendário funcionava como sua defesa. Sua calma e força transformaram o jogo. De repente, o alvo não era mais você. A busca se tornou um espelho gigante apontado para eles. Sua vida limpa revelou a sujeira que estava dentro dos caçadores. Entenda, para quem investiu tanto tempo em uma mentira, a verdade não é uma vitória, é uma falência.
Eles não estão apenas falhando em provar sua culpa, estão perdendo a capacidade de encarar a própria realidade. A questão agora não é como você sobreviveu à caçada, mas o que acontece com a mente humana quando, após 8 anos de esforço, a única coisa que resta para provar é a irrefutável ausência de um crime. Existe algo mais perigoso do que um caçador que, no final da jornada, percebe que estava caçando o próprio reflexo? O tempo é o juiz mais implacável. 8 anos de perseguição implacável não são prova da sua culpa. São, na verdade, a prova irrefutável da paranoia e do desespero deles. Pense nisso. Uma mentira central nunca se sustenta por tanto tempo sem evidências concretas. O que o tempo revelou não foi um segredo escondido em você, mas sim o pânico exposto em seus caçadores. Sua integridade era tão sólida que quanto mais eles cavavam, mais a terra caía sobre a própria obsessão. Você não precisou provar nada. Você apenas precisou durar, transformando a caçada em um espelho que refletiu a frustração deles. Eles agiram como se tivessem autoridade, mas o que você presenciou foi pura encenação de desespero. A autoridade verdadeira e confiança não gastam uma década inteira correndo atrás de fumaça e boatos. A sua resistência, a sua calma inabalável foi o que mais os desarmou. Você se recusou a dar a eles a única coisa que realmente precisavam, a sua falha. Eles estavam desesperados por uma razão para te destruir, mas você simplesmente continuou existindo com a verdade. E essa existência tranquila e inquebrável foi, de longe, o testemunho mais poderoso que você poderia ter dado ao mundo. A mentira central nunca foi sobre o que você fez ou deixou de fazer. Era sobre o que eles temiam que você se tornasse, livre e soberano, fora do controle deles. Sua sobrevivência provou que, mesmo diante de anos de caos fabricado, a sua verdade pessoal sempre prevalece. Mas, se a mentira externa desmoronou, resta agora a questão mais crucial de todas. O que acontece com a narrativa que você construiu sobre si mesmo enquanto estava sob essa pressão intensa? Você não precisou cometer erro algum para se tornar o alvo. O verdadeiro crime, para eles, foi a sua consistência e a sua simples existência, que não cabia no roteiro que planejaram. Eles precisavam de você como o vilão para justificar a própria história de controle e ordem. Mas ao se manter íntegro, vivendo na sua verdade e clareza, você estraçalhou a narrativa deles. 8 anos de caçada não provaram sua culpa. Provaram que a sua luz era incômoda demais para quem vive nas sombras. Pense nisso. A obsessão deles nunca foi sobre justiça. Foi sobre pânico. Você não foi caçado pelo que fez, mas pelo que você se recusou a ser. Uma peça que eles podiam manipular. Sua resiliência e a forma como você suportou a pressão, sem ceder 1 centímetro, se tornaram a arma mais poderosa. Sua soberania expôs a fragilidade deles. No final, o tempo não encontrou a sujeira que procuravam em você, mas revelou o desespero e a inveja que consumiam os próprios caçadores. Agora, toda essa energia gasta contra você se transformou em uma verdade inegável sobre o seu valor e a fragilidade da mentira. A caçada acabou, mas a clareza que você ganhou é um poder permanente. A questão é, quando você percebe que a verdade que buscavam estava o tempo todo neles, o que você fará com a liberdade que surge ao encarar o seu reflexo liberto? Você tem que entender. A sua calma não é um acidente, é uma força. Durante todo esse tempo, enquanto eles corriam em círculos procurando algo que simplesmente não existia, você permaneceu firme. Isso os enlouqueceu. Para quem vive no desespero e na pressa, a sua paz parece um superpoder, um truque sujo. Eles olharam para o seu silêncio e pensaram, ele está tramando algo. Eles confundiram sua serenidade com pura malícia e astúcia. Mas a verdade é simples.
Você não estava se escondendo, você estava simplesmente vivendo. A sua soberania é o seu escudo mais forte. Enquanto você estava calmo, eram eles que estavam em pânico. Sua postura inabalável os obrigou a encarar a própria fraqueza. Você não precisou fazer barulho, gritar inocência ou se justificar. O fato de você não ter se quebrado sob 8 anos de pressão é o maior atestado da sua verdade. Sua resiliência não foi astúcia, foi integridade inabalável. Eles gastaram todo o tempo procurando evidências de que você era um monstro, quando, na verdade, apenas provaram que você era o adulto na sala. 8 anos provaram que a verdade não precisa correr, ela apenas persiste. Mas agora, o silêncio deles após o fim da caçada fala mais alto do que todas as suas antigas acusações. Se a sua calma expôs a fraqueza deles, o que acontece com a história quando os caçadores percebem que se tornaram, involuntariamente, a prova da sua santidade? O que é mais assustador para eles? O fato de você ser inocente ou o fato de que, ao te caçar, eles desenterraram uma autoridade que você nem sabia que possuía? Por 8 longos anos, você não foi o alvo de uma investigação. Você foi o ator principal em uma peça que eles mesmos escreveram. Perceba, o palco não era seu, mas o foco sempre esteve em você. Eles gastaram quase uma década forjando um drama e uma perseguição, porque precisavam de uma distração grandiosa. Você não estava sendo procurado por algo que fez. Você estava sendo usado para esconder a bagunça que eles não conseguiam limpar em si mesmos. Agora que você reconhece o roteiro, entenda que a soberania é totalmente sua. A perseguição deles era barulhenta, cheia de papelada e boatos, mas a sua verdade permaneceu silenciosa e inabalável. Sua resistência não era teimosia, mas a prova de que a peça deles era vazia. Enquanto eles agiam, você simplesmente existiu com integridade. Eles esperaram que o barulho se tornasse a prova, mas sua recusa em se quebrar foi o seu maior ato de poder. O palco desmoronou e a cortina final caiu sobre a fraqueza deles, não sobre a sua culpa. O show acabou. Mas a pergunta mais profunda ainda paira no ar. Se essa obsessão era a única coisa que os mantinha de pé, o que acontece com a identidade de um caçador quando ele finalmente percebe que tudo o que estava caçando era, na verdade, apenas um reflexo distorcido de si mesmo? Entenda isso, o fato de você não ter desmoronado foi a maior afronta para eles. Sua resiliência não era vista como inocência. Era uma ofensa direta à bagunça que eles carregavam por dentro. Eles precisavam da sua queda. Se você, o alvo de 8 anos de obsessão, continuasse intacto, isso provaria que o erro estava neles, em seus sistemas e em suas escolhas. Sua vitória era a prova de que eles precisavam mudar, e é sempre mais fácil caçar alguém por anos do que olhar para o próprio espelho e assumir a falha. Cada acusação que eles lançaram era, na verdade, um medo que tinham de si mesmos. Você se tornou o recipiente que queriam usar para despejar a própria inveja, falha e covardia. Mas você não aceitou esse papel. Você se manteve limpo, vivendo sua verdade, e isso fez o show deles parecer vazio. Sua simples presença e consistência desmantelaram a farsa. Você não se quebrou para que eles pudessem ter o conforto de continuar errados e presos em suas próprias ilusões. O tempo revelou a verdade. A obsessão expõe quem está realmente no controle. Agora que você sobreviveu a essa caçada, não olhe para trás. Olhe para dentro e entenda o que sua força revelou sobre o jogo de poder que cerca você. Se o seu não colapso foi a ruína de quem o caçava, o que a sua estabilidade intransigente pode construir no futuro? A terrível verdade não é o quão forte a mentira era, mas o quanto de força você precisou para simplesmente sobreviver a ela. 8 anos de perseguição por algo que nunca existiu. Isso prova que sua integridade é a armadura mais densa que há.
Eles caçaram a culpa que vivia neles mesmos, projetando-a em você. Sua resistência não foi sorte, foi a prova inegável de que a verdade mora em quem se recusa a ser dobrado. Você não escapou da caçada, você a venceu por pura e simples resiliência. A duração da perseguição revela a fraqueza deles, não a sua. A autoridade de verdade não precisa de uma década para provar um ponto. O que o perseguiu foi o pânico disfarçado de procedimento, uma obsessão covarde que transformou a falta de evidências na prova da ausência da verdade. Você se tornou o espelho que expôs a insegurança e o medo que eles se recusavam a enfrentar. Enquanto eles giravam em círculos, gastando recursos e energia em uma ficção, você simplesmente continuou a viver, transformando o tempo no seu testemunho mais implacável. Você não apenas sobreviveu à mentira, você a aniquilou pelo seu simples ato de existir com clareza. Sua vitória é o silêncio desconfortável que eles deixaram para trás, um vazio que eles não conseguem explicar. Mas se eles investiram tanto para te destruir por algo que não existia, o que eles fariam para impedir que você descubra a arma que você nem sequer sabia que tinha? Olhe para a história. O maior erro deles não foi gastar 8 anos tentando te caçar. O verdadeiro crime, o que os condena, foi a recusa em apertar o botão de parada e dizer: erramos. Essa teimosia não é força, é pânico puro. Quando você investe tanto tempo e energia em uma mentira, admitir que estava no caminho errado parece mais caro do que continuar fingindo. Você estava lá, parado e limpo, enquanto eles giravam em círculos. Você não precisou fazer nada além de ser você mesmo para que a mentira deles fosse exposta. Entenda bem, essa recusa em corrigir a rota prova que a caçada não era sobre você, era sobre o ego deles. Eles precisavam de você culpado para que pudessem se sentir justificados. E quando você permaneceu firme, intocável, sua integridade se tornou a maior ameaça à narrativa deles. Você não precisou lutar ou gritar. Sua simples presença, sua consistência sob pressão, revelou o quão vazia e desesperada era a obsessão deles. Você sobreviveu à fúria deles. Eles cometeram o maior crime moral ao se recusarem a curvar o joelho diante da realidade. A verdade é que a recusa em aceitar um erro pequeno nos força a construir uma mentira gigantesca para sustentá-lo. Você viu isso em primeira mão. Mas o que acontece quando esse custo é pago? Quando a ilusão cai, o que resta do caçador depois que ele percebe que passou uma década perseguindo o próprio reflexo no espelho? Pense nisso. Eles fizeram barulho por quase uma década, perseguindo você por algo que nunca existiu. Mas a verdade sobre a sua inocência não precisou de manchetes ou de um pódio. O inocente não é anunciado com trombetas. É o caçador que, exausto, cansa. A mentira, que foi gritada e documentada por anos, não terminou com um pedido de desculpas público. Ela simplesmente murchou e se desfez em silêncio. E é aí que reside a sua força. Você não precisou provar nada. O vazio deixado por eles é a prova irrefutável de que a sua verdade sempre aguentou o tranco. Você se manteve inabalável, enquanto eles desperdiçavam anos de energia para tentar forçar a realidade no roteiro deles. O que eles não conseguiram entender é que a sua resiliência não era astúcia. Era a pura e simples ausência de culpa. Você nunca foi obrigado a se curvar. Sua vida, vivida com consistência e integridade, foi o espelho que expôs a insegurança e o medo deles. A autoridade deles precisava de 8 anos para tentar se justificar. Sua clareza e sua soberania não precisaram de um segundo, porque você apenas é. Agora que o pó baixou e o silêncio deles confirma o que você sempre soube, você detém um conhecimento perigoso. A caçada revelou o mapa completo das fragilidades e do pânico dos seus perseguidores.
Se o que eles tentaram fazer era apenas um reflexo da escuridão que carregavam, qual é o peso dessa verdade em suas mãos? Como você transforma a experiência de ser caçado na bússola do seu poder? Porque a inocência não é um fim, é a fundação inquebrável para construir a vida que eles nunca conseguirão tocar. 8 anos de perseguição, fofoca e falsas acusações não foram um acidente, mas um teste de forja. O caos que eles jogaram sobre você, aquela longa busca por algo que nunca existiu, não era para te quebrar. Era para expor a verdade mais profunda sobre quem você é. Você não apenas sobreviveu, você usou a pressão, o pânico e a obsessão deles como combustível. O transtorno que vinha de fora se tornou o mapa interno que confirmou que você estava, o tempo todo, no caminho certo, livre de culpa. Agora, olhe para trás e veja o que aconteceu. O altar da sua clareza foi construído exatamente sobre a ruína da crença deles. Assuma seu trono. Este trono não é feito de ouro, mas da solidez inabalável de uma verdade que o tempo provou. Eles passaram 8 anos procurando por sujeira e encontraram apenas a sua luz. Cada dia que você resistiu provou que a única coisa que eles controlavam era a própria ilusão. A sua soberania não é um presente, é a recompensa brutal e limpa por não ter se tornado o personagem que eles tentaram inventar. Eles falharam porque estavam obcecados em te enquadrar em uma história antiga, enquanto você estava ocupado escrevendo o próximo capítulo. Mas há um custo para essa clareza que poucos estão dispostos a pagar. A verdade é que a inocência, quando exposta por anos de perseguição, não apenas liberta você, ela obriga você a um nível de responsabilidade que a maioria evita. Agora que o pânico deles silenciou, o que realmente significa ser a única pessoa na sala que sabe exatamente quem eles são. E mais importante, como você usará esse poder recém-descoberto. Profetizo a você que a caçada acabou. Sua vitória não está em correr, mas em se manter firme, como um espelho inquebrável que forçou seus perseguidores a olharem para a própria falha. O calendário testemunhou a seu favor, e agora a verdade que você viveu por anos se torna a sua coroa. É hora de selar essa vitória, pois o seu tempo de sofrer por mentiras está oficialmente encerrado. Para cravar essa declaração, eu peço a você, deixe o seu like neste vídeo para mostrar que a verdade venceu, se inscreva no canal se ainda não o fez e digite o código 77 nos comentários para selar a sua vitória completa. Por último, compartilhe esta palavra poderosa com quem precisa desta confirmação. Você é livre.